Olá, segunda série, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje nós vamos ver os fenômenos ópticos, alguns fenômenos que a luz sofre, tá? Então vamos começar falando sobre a reflexão. A reflexão é um fenômeno que não acontece só com a luz, acontece com todos os tipos de ondas, tá? E o que seria esse fenômeno? É quando a onda bate numa superfície e reflete, tá? Então, como ela está caminhando num certo tipo de meio, bate numa superfície, reflete e continua se propagando no próprio meio. Então ela não troca de meio, então ela não muda as características dela, tá? A onda continua se movimentando com a mesma velocidade, não tem alteração nenhuma nesse sentido, tá? Mas a reflexão ela pode se dividir em dois tipos, reflexão especular e reflexão difusa. Tá? Então, o que seria a diferença entre elas? A reflexão especular é quando a superfície refletora ela é perfeitamente polida, então ela forma imagens perfeitamente nítidas, que é o exemplo do espelho. Tá? E já a reflexão difusa, observem a diferença do desenho. Olha que a reflexão especular aqui, os raios entram todos paralelos, batem na superfície refletora e saem todos paralelos. Então isso caracteriza uma imagem nítida. Tá? Já a reflexão difusa, os raios entram todos paralelos, mas eles refletem com ângulos diferentes, porque a superfície ela não é totalmente refletora. Tá? Ela é uma superfície que não é totalmente polida, ela pode ser rugosa, opaca, então ela forma uma imagem de reflexão, mas ela não é totalmente nítida, tá? Então essa é a característica da reflexão. A onda bate num obstáculo ou numa superfície e reflete. Reflexão especular forma imagem nítida e reflexão difusa forma imagem um pouco distorcida. Tudo bem? Agora a gente vai falar sobre a refração. A refração é um fenômeno de quando a onda passa de um meio para outro meio com características diferentes. Então observem ali, ó, a luz está se propagando no ar e ela está passando para baixo da água. E olha o que acontece com o ângulo. Tá vendo que o ângulo da onda no ar e na água não é o mesmo? Se eu traçasse uma reta normal ali perpendicular à superfície, eu posso ver que os raios se fecham quando eles passam para a água. Tá? Então, como diferente da reflexão, que não há troca de meio, na refração há troca de meio, a luz passa do meio para outro meio diferente, tá? E daí com isso vai ter alterações na velocidade de propagação da onda e no ângulo com que ela passa para o outro lado. Tá? Sempre que a luz passa de um meio mais difícil para um meio mais fácil, ela vai ter um ângulo maior, os raios vão abrir. E se ela passa de um meio mais fácil para um meio mais difícil, os raios vão fechar, tá? Aí, dando continuidade lá, nós vamos falar sobre o terceiro fenômeno, que é a absorção, tá? Então, a absorção é quando o raio de luz bate numa superfície e ele nem reflete e nem passa para o outro lado. Ele vai ser absorvido, ou seja, ele não vai para lugar nenhum. Tá? Ele é absorvido por ali, ele nem reflete e nem refrata. Ele é absorvido pela superfície. A absorção ela acontece mais em cores escuras, tá? E acontece menos em cores claras. A gente sabe que as cores claras têm uma melhor reflexão, né? Refletem mais, e as cores escuras absorvem mais. E falando nessa parte de reflexão e absorção, eu quero passar para vocês um videozinho que fala sobre as cores, tá? Eu já comentei a respeito disso, sobre as cores que a gente enxerga, né? O objeto colorido a gente enxerga a cor dele porque é a cor que ele reflete, que ele não consegue absorver aquela cor, por isso que a gente enxerga. E a gente vai assistir um videozinho agora que fala sobre as cores primárias e secundárias da luz, que vai auxiliar vocês na resolução dos exercícios, tudo bem? Cores primárias da luz. Já vimos na dispersão da luz que a luz branca consiste de 7 cores diferentes. As cores nesse espectro são chamadas de cores cromáticas. Quando essas cores se recombinam, obtemos a luz branca. A luz branca também pode ser obtida pela combinação de 3 cores distintas: vermelho, verde e azul. Essas 3 cores são conhecidas como cores-luz primárias. As cores que não podem ser obtidas pela mistura de 2 ou mais cores diferentes são chamadas de cores primárias. Essas cores podem ser combinadas para produzir luz branca.
Nós podemos produzir qualquer cor de luz misturando as cores primárias em várias proporções. Esse método é conhecido como mistura aditiva de cores e as cores obtidas pela mistura aditiva são conhecidas como cores compostas. Vamos realizar uma atividade para ver como podemos obter essas cores compostas? Pegue 3 projetores e coloque em sua frente filtros transparentes de cores vermelha, azul e verde. Arrume esses projetores em um quarto escuro e ligue-os. Projete em uma tela de forma que eles se sobreponham. Observaremos que diferentes cores com brilhos adicionados são obtidas como resultado dessa sobreposição. As luzes azul e verde se sobrepõem para aparecer como ciano, o azul brilhante. Similarmente, a sobreposição das luzes vermelha e azul aparece como magenta, e da luz vermelha com a verde surge como amarela. Aqui, ciano, magenta e amarelo são cores secundárias. As cores obtidas pela combinação de 2 cores primárias são chamadas de cores secundárias. A região onde todas as cores primárias se sobrepõem aparece branca. Cores complementares. 2 cores quaisquer, quando misturadas para produzir luz branca, são chamadas cores complementares. Então, azul e amarelo, verde e magenta, vermelho e ciano são cores complementares, pois elas produzem luz branca quando são sobrepostas. Podemos representar o conceito completo por um triângulo colorido. Nesse triângulo, as cores primárias, vermelho, azul e verde, são colocadas nos vértices. A cor branca está no centro desse triângulo. Magenta, ciano e amarelo são as cores secundárias respectivas mostradas nos pontos médios dos lados do triângulo. As cores colocadas na linha que junta o vértice ao ponto médio do lado oposto representam o par de cores complementares. Assim, vimos que as cores primárias da luz de várias intensidades podem ser misturadas para produzir diferentes cores. As televisões e os monitores de computador usam a mistura aditiva de cores primárias para produzir uma ampla variedade de cores na tela. Então agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios das páginas 18 e 19 da apostila, tá? Exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, das páginas 18 e 19 da apostila, como tarefa. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para ajudá-los, tá bom? Até a próxima aula.